Fala, seus Educa-Áudios, estamos aqui em mais um Por Trás dos Bastidores e hoje olha onde é que a gente está. Viemos na Shure do Brasil, uma empresa que já está aqui há quase 6 anos, vai completar 6 anos agora em 2023. Bora lá então? A gente está aqui agora com a Marcela, que vai receber a gente aqui no escritório da Shure. Marcela, fala pra gente um pouquinho aqui sobre o escritório, quanto tempo que vocês estão aqui, como é que funciona aqui. Já a Marcela vai apresentar as salas aqui pra gente. Conta um pouquinho de como é que funciona a Shure do Brasil aqui pra gente. Maravilha. Bom, eu sou a Marcela, sou especialista de marketing aqui na Shure do Brasil. E aqui o nosso escritório existe em São Paulo mais ou menos há 6 anos, quase 6 anos. Essa unidade é uma unidade de negócios, então aqui a gente traz nossos clientes, distribuidores e traz muita gente do áudio até para ter treinamentos e aprender um pouquinho mais sobre as nossas tecnologias. Muito bom, eu estava falando para Marcela que alguns anos atrás, logo que lançou o Accent, né, eu vim para cá para um treinamento, para conhecer o produto que encantou todo mundo logo no lançamento, né, e que a gente teve essa pausa de pandemia e a pergunta que todo mundo faz sempre, que eu vou fazer aqui também. Marcela, quando é que vão voltar os treinamentos presenciais aqui na Shure? Já tem data? Vai ser em breve? Como é que é? Bom, a gente tem plano sim de voltar com os treinamentos. Eles já ocorrem aí para os nossos parceiros diretos, né, distribuidores e tudo mais. E para os artistas, enfim, para os engenheiros, né, dos artistas, a gente está com as portas abertas aí para marcar, né? Assim, não temos uma data totalmente definida, mas também a gente aceita propostas aí, se quiser vir visitar. Vamos conhecer um pouquinho então do escritório? Vamos lá? Então a gente está andando aqui pelo escritório da Shure, são várias salas e eu sei que elas têm uns nomes bem diferentes, bem específicos, né? Pode apresentar pra gente que sala é essa aqui, por exemplo, Marcela? Bom, essa sala aqui, ela é chamada de STEM Room. É uma sala equipada com um dos nossos sistemas, da nossa linha de sistemas integrados, que é um pouquinho diferente aí da área que vocês estão acostumados, que é mais voltado para o mundo corporativo e para salas de reuniões. Muito bom, muito bom. E aqui a gente tem uma sala que eu sei que o pessoal vai gostar bastante, né? Essa daqui, que sala é essa? Com certeza. Essa daqui é a nossa sala de experiência, né? A Experience Room. Nessa sala é onde acontecem os maiores treinamentos, toda a mágica acontece aqui dentro dessa sala. Então ela é modular, a gente consegue fazer uma decoração diferente, adaptada para cada função. Aqui a gente tem um espaço, né, de lounge até para os colaboradores ou para convidados quando a gente recebe o pessoal aqui. Então aqui é um espaço bem tranquilo e despojado, né, para a galera descansar um pouco, né? Às vezes você tá ali no escritório trabalhando, precisa dar uma relaxada, né? É um pensamento das empresas mais atuais também ter esse espaço para o colaborador dar uma refrescada na mente, né? Sim, com certeza. E também a gente tem essa ideia aí de espaço modular ali. Vocês vão poder ver alguns puffs que a gente também consegue colocar da maneira que a gente quiser aqui dentro do escritório. Que os colaboradores podem se reunir para tomar um cafezinho, fazer aquela pausa, né? Eu já vi que tem até um lanchinho ali, ó. Tem um pão de queijo e um bolinho, já a gente vai devorar aquele bolinho. Ó, eu preciso falar também que a gente tem uma vista aqui incrível da cidade, hein? Olha essa vista. Não, a vista é bem legal também e a gente está numa área muito privilegiada, assim, de São Paulo, né? É uma área bem comercial, uma área bem business e estamos mais ou menos ali no coração de São Paulo. E o acesso é muito fácil aqui também, né? Agora, um outro detalhe que eu sou apaixonado aqui no escritório de vocês é essa luminária de SM58. Eu tô com o meu SM58 aqui, mas olha essa luminária de SM58. É um charme isso aqui. Todo mundo se encanta por isso, Marcelo? Todo mundo vem aqui e tira foto da luminária. É impressionante. 10 entre 10 pessoas tiram foto dessa luminária. É o próximo produto que a Shure pode lançar, é uma luminária dessa, né? Porque todo mundo quer essa luminária. E aqui nessas baias, aqui eu acredito que seja a parte mais escritório, mais burocrática, mais comercial, é isso? Exato, essa é a nossa área aqui corporativa, onde os colaboradores trabalham, ali tá minha mesinha até. E aqui fica a nossa equipe, a gente está trabalhando ainda no regime híbrido, né? A gente não tá 100% de volta, mas estamos sempre aqui quando né, tem alguma agenda ou alguma coisa, e a gente tem uma equipe que vem sempre. Então a gente está se dividindo dessa maneira por enquanto. Tem mais sala para lá? Tem sim. E, inclusive, a gente tem uma sala nova, que é a sala de podcast, que eu acho que quando você veio aqui em 2016, ela ainda não existia.
Dá só uma olhadinha como é que tá essa sala, toda equipada de... Podemos entrar? Pode, claro, fica à vontade. Olha, toda de SM7B, que é o sonho de uma galera que faz podcast, que faz live show aí. E qual é a ideia dessa sala? É mostrar o produto? A galera vai poder vir aqui testar? Como é que é? Sim, a ideia é justamente ter essa sala aberta. Se você quiser gravar o seu podcast aqui, fazer um episódio diretamente da Shure, também tem essa opção, também tem essa possibilidade. Olha que legal, será que teremos live do canal aqui, ao vivo da Shure, hein? Já joguei aqui no ar do nada, hein? Opa, é só marcar. Seguindo por aqui, caraca, é muito grande aqui o escritório, né? Eu não lembrava dele ser tão grande assim, não. Sim, é bem legal. Aqui a gente tem um outro lounge, né? E algumas salas pequenininhas, mais para fazer reuniões menores, né? Mas todas as salas, elas têm também um propósito de showroom. Então, todas as salas têm algum microfone integrado para mostrar para alguém que tem interesse, para mostrar a nossa tecnologia funcionando. Ou seja, não é aquela sala tradicional de reunião que a gente vê nas empresas que acaba sendo equipada com os equipamentos, mas eles não são o foco. Aqui, toda a sala tem um diferencial, né? Tem um microfone ali no meio da mesa, tem alguma coisa que chame a atenção para um produto também, né? É um parque de diversão para quem gosta de tecnologia, né? Sim, e não só na mesa. A gente tem microfone até no teto. Ah, é verdade, olha ali. Acabei de ver que tem um microfone ali também. Caramba! Muito bom, né? Quem gosta de tecnologia se diverte aqui. Aqui, não sei se você percebeu também, a gente tem o nome das salas é sempre o nome de um estilo musical, né? Porque somos uma empresa muito musical também, então todas as salas têm essa característica. Legal, essa aqui é a sala MPB, gostei. E aquela ali é a sala funk que a gente passou agora, é isso? Ou seja, do MPB ao funk, né? Todos os estilos. Com certeza, a Shure abraça todos os estilos, né? Desde sempre. Isso a gente consegue ver porque lá na entrada eu vi que tinha uma TV, né, mostrando vários artistas usando, né, os equipamentos de vocês. E tinha a Isa, tinha Gilberto Gil, ou seja, é para todos os gostos, né? Definitivamente. A Shure tem de todos os gostos, até sala de reunião, enfim. Né? Todo mundo pode ter acesso à tecnologia da Shure. E até aqui, né, a gente está chegando na nossa parede icônica. Famosa parede. Sim, onde a gente tem alguns artistas e líderes políticos, enfim, pessoas que foram importantes aí na nossa história, né, e ainda são, que contam aí a história da Shure por si mesma, né? Muito bom, vamos ver essa parede aí, olha, tem Ivete Sangalo, tem Barack Obama, caraca, tem muita gente aqui, né, e é o que você falou da história, né, a história vai modificando e os equipamentos vão evoluindo, mas estão sempre aqui, sempre mostrando a Shure aqui, muito legal isso. E aqui também a gente tem o senhor e a senhora Shure, né? Porque Shure é um sobrenome. Pouca gente sabe que é um sobrenome, é uma empresa familiar. E eles estão aqui também na nossa parede, né? Olha que legal, eu não sabia disso. Eu acho que eu nunca tinha visto o rosto do senhor Shure. Que barato, muito bom. Essa parede é linda, parabéns aí. Obrigada, não. Essa parede aqui é o nosso cartão, né? O nosso cartão de visita. Bom demais. Bom, agora que a gente fez esse primeiro panorama aqui, Marcela, a gente vai encontrar com o Kadoka porque o pessoal está curioso aí de saber os novos equipamentos que chegaram, saber um pouco mais sobre os equipamentos que já estão aqui no mercado, como é que está essa utilização. Então a gente vai falar agora de coisas super técnicas com ele que é especialista, que é o Kadoquinha, né? Com certeza. Vamos falar com quem entende do assunto, né? Ó, estamos aqui agora com ele, Kadoka! E aí, mano, beleza? Muito obrigado, Kadoka, por receber a gente aqui bom na demais. casa de vocês. Bom demais. Ô, Kadoka, conta pra gente primeiro de tudo, assim, o que é que você faz aqui na Shure? O que eu faço na Shure? Bom, vamos lá. O meu cargo aqui é desenvolvimento de mercado. Então, o que eu faço para desenvolver o mercado? Eu vou atrás de oportunidades, seja ela com artistas, seja ela em festivais, seja ela também nas lojas, que eu também trabalho junto às lojas. Então, como que funciona mais ou menos o meu dia a dia, né? Eu liga um artista para mim e fala assim, queria testar o Accent. Qualquer negócio do botão lá, de comunicação, que é o famoso Talk Switch, que todo mundo ama e tal. Ela falou, não, beleza, eu pego o kit, vou lá, levo pro artista, testo, faço demonstração. Isso eu faço demonstração também em redes de TV, também em broadcast, também faço com o pessoal do teatro musical, com o pessoal de teatro, com o pessoal de locadora também, que às vezes pede para testar o equipamento e tal. Então eu faço bastante essa parte de desenvolver, levar o produto até o cliente que não conhece
o produto em algum dos Apresentar casos. o produto pra galera, né? Exatamente. E assim, e trabalhar com os lançamentos também. Então vem lançamento, por exemplo, no Brasil, igual chegou faz pouco tempo o ADX5D, o AD600, né? Que a gente falou um pouco dele em algumas lives, alguns webinars Sim. e tudo mais, né? Então, levar até os lugares também para os clientes conhecerem, né? Então, por exemplo, vai ter um festival, por exemplo, igual teve o Rock in Rio, por exemplo, eu vivenciei né? isso, você levou lá pra gente brincar um pouco. Exato. O AD5, o AD600, né? Isso. Então, por exemplo, vai ter um festival, um Lollapalooza, vai ter um Rock in Rio, por exemplo, ou um festival, um sertanejo, ou alguma coisa nesse sentido, um festival gospel, igual tem Marcha para Jesus e tudo mais. E eu também levo os equipamentos para os técnicos e para os artistas testarem também, né? Conhecer o no Rock in equipamento, Rio, né? Teve gente testando cápsula nova lá, não teve isso? Teve. Cara, esse Rock in Rio foi muito massa. Foi maneiro. Foi muito massa. Foi muito massa. Acho que o primeiro de tudo é falar o lance da volta, né? Porque, querendo ou não, a gente ficou quase 3 anos parados, né? Então, é muita coisa. Para quem... acho que todo mundo, pelo menos a maioria das pessoas que está assistindo aqui agora, estão dentro do entretenimento, né? Sim, dentro do áudio, né? Que trabalha geral. com áudio e tudo mais. Então sabe do que a gente está falando. Mas tem muita gente que é fora desse mercado que não entende que a gente ficou parado 1 ano e meio, pelo menos. E parado mesmo, assim, em casa, parado sem fazer nada, né? Então a gente não podia aglomerar. Fez um monte de live, né? A gente fez um monte de coisa, né, Breda? A gente fez bastante coisa educacional, né, pra levar pra galera, só que o mercado ficou parado, então não teve shows, não teve os festivais, né, não teve teatro, não tinha nada. Qualquer coisa que tinha público, parou. Parou, né, então isso zerou. Então quando o Rock in Rio voltou, o último Rock in Rio tinha sido em 2019, né? Isso aí. Então ficou 20 sem, 21 sem e voltou em 2022, velho. E mais pro final do ano, porque geralmente era setembro, agosto, era por ali, né? Foi mais pro final do ano. Mas foi... Deu um mesinho a mais. Isso, ali. Um pouquinho mais. Então, o primeiro de tudo foi a volta. Acho que a volta já foi sensacional, né? Rever todos os amigos, as amigas, né? Do backstage, da graxa, né? Que tá junto com a gente sempre nos eventos. E, além desse lance da volta, eu levei alguns brinquedinhos pra lá. Então, a gente... A Shure foi bem maquinada para esse Rock in Rio, que foi muito legal. A gente testou ao vivo, né? Eu não lembro que banda é essa, se lembrar, mas teve uma banda que a gente botou o AD5 no palco, porque o guitarrista queria... Foi com a Lineker. Com a Lineker, exatamente, com a Lineker. O guitarrista queria baixista, botar... Ana Karina, se não me engano. Olha aí, esse cara tem memória, hein? Eu não tenho. Ela tocou, cara, fantástico, assim. Colocamos lá no palco. Quem colocou foi, inclusive, o Marcos Limone, que é um parceirão meu. É verdade. Parceiro nosso, né? Isso aí. Que ele trabalha com a Lineker, colocou lá e foi, tipo, maravilhoso, cara. E choveu na hora, hein? Eu olhei pro Cadoc e falei, Cadoc, tá chovendo. Ele aguenta, o equipamento aguenta. Deixa lá. Chovendo, tranquilo, né? Todo mundo feliz, funcionando. Cara, foi muito legal, assim. E pra quem não conhece o ADX5D, que é inclusive o equipamento que nós estamos usando aqui para fazer essa gravação. Aqui, ó, estamos usando o AD5D para. Ele é um receptor de Accent, né, do sistema sem fio Accent, que eu imagino que a maioria das pessoas conheçam o equipamento, né? Mas ele é um receptor portátil de 2 canais, com basicamente todas as funções que tem um Accent de rack, né? Sim. E funciona inclusive com bateria. Então a gente não precisou nem passar cabo, né? Passar AC, nada. Colocou as baterias nele lá, colocou dentro do palco e fez o show lá, que foi muito, muito legal. E além do ADX5D, eu levei um brinquedinho novo lá, que é fantástico, que é um equipamento que o mercado, principalmente os coordenadores de RF, né? O pessoal que faz coordenação de frequência e tal, esperava da Shure há muito tempo, que é o AD600. Esse aí, quando chegou lá, a gente ficou boquiaberto. Porque assim, existe a gente está fazendo essa atualização da linha, o AXT600, para quem não conhece, aqui, né? Que é o gerenciador de espectro. O que o gerenciador de espectro faz? Ele faz uma leitura de RF do ambiente, né, do espectro todo,
do local de onde está fazendo o evento e etc. E ajuda a calcular as frequências para você ter as frequências limpas, para você ter um show, para ter o evento, né? Sim. E o AX-T600, ele é da linha Accent, que muita gente nem se lembra, mas existia uma linha Accent da Shure, que era o Accent analógico. Não era digital, né? E ele fazia a mesma coisa que o digital. Ele trocava de frequência, automático. Então ele tinha já essa tecnologia embutida nele, só que da forma de modulação analógica. Sim. E o AD600, ele é já o Accent Digital 600, que é o gerenciador de espectro para a linha Accent, né? E ele é surpreendente, porque uma coisa que me chamou muita atenção e que a gente sentia falta no AX-T600 é o scan em real time. Real time. Né? E o AD600 não, ele tá ali o tempo inteiro escaneando. A gente estava aqui preparando os bastidores e tal, a gente já foi vendo ali, né, as portadoras dos microfones subindo alto. Ó, ligamos o microfone, Ligou aqui, já sei qual a frequência que tá, já olhei aqui, já tinha. Né? Não, é muito massa. E ele tem umas características bem interessantes. Além de uma largura de banda absurda, né? Absurda. Ele tem esse display colorido. Elegante também, né? Que ele também deixa o scan em real time o tempo todo passando na tela. Né? Então isso é muito legal. Então você, mesmo se às vezes você não está com o computador, ou, sei lá, deu algum problema no computador, a fonte, bateria, sei lá, né? Quer checar uma coisa rapidinho ali. Tá funcionando ali, real time, isso é muito legal. E uma das novidades dele, além da velocidade, né, componentes melhores, etc., uma das coisas que eu acho mais fantásticas nesse produto são duas coisas. Uma que é Dante. Isso já é um diferencial, né? Você poder ligar na rede Dante e poder monitorar o que você tá de Dante ligado nele dentro do seu setup. Só pra galera entender, né? Tipo, você tem, sei lá, um rack com 8 accents digitais ali. Você pode ligar ele na rede e ele tem uma saída de fone, você vai ali e monitora. Exato. Né? Você não precisa de uma mesa para monitorar os microfones que estão ali, não é isso? E ainda dentro do corporativo, se você não tá, a gente tá falando de shows e eventos, a Shure ela tem vários equipamentos que tem Dante, por exemplo, microfones de teto, microfones de mesa. A gente tem vários equipamentos que também trabalham com Dante e ele consegue escutar, inclusive, esses microfones dentro da rede. Olha. É muito louco, é muito louco. E outra coisa que eu acho fantástica são as antenas, né? Isso aí, pra galera de reality show, então, isso aí zero jogo, né? Eu tô pensando numa coisa, eu não vou falar aqui agora, mas eu acho que você se lembra que a gente conversou com isso. Sim. Mas eu não vou falar porque é um planejamento aí que nós estamos fazendo. Em breve vai vir um, pô... Que a gente vai revolucionar dentro do festival a forma de coordenar, de monitorar os palcos e tudo mais. É fantástico. Vocês fiquem ligados aí que vai rolar um negócio aí bacaninha. Né? Agora, a gente estava lá no Rock in Rio ainda com uma versão beta ainda, né? A gente até fez todo um esquema para esconder o AD600 para a galera não ver e tal. E agora ele já está no mercado, já tem gente com ele aí, já pode comprar, inclusive. Ainda não, se eu não der posso estar enganado, mas até a última informação que eu tive, não chegou ainda no Brasil, mas ele está disponível já está vindo para o Brasil, já algumas peças e tudo mais, e já está disponível para compra. Quem quiser comprar e tal... Já dá para reservar o seu. Já dá para reservar. E, obviamente, quem quiser conhecer o equipamento, pode assistir nossos vídeos, que tem bastante coisa na internet, ou troca ideia com o Cadoquinha aqui e faz igual o Breda, vem aqui no escritório da Shure, vem conhecer os equipamentos aqui, que é massa também. A Marcela falou que as portas estão abertas, né? Sim. Então, a galera que tem uma locadora, que tem uma igreja, que assim quer conhecer um pouco mais dos equipamentos, até ter noção, assim, será que eu preciso ter um Accent aqui? Será que esse microfone funciona? Teve uma coisa que aconteceu numa live, cara, muito legal, que foi o seguinte, um cara de alguma igreja falou no meio de uma live sobre RF comigo, ele falou assim, pô, Brenda, eu comprei um microfone da Shure, não tá funcionando de jeito nenhum, era um SLX, se não me engano. Ele falou, pô, aqui não funciona, eu já tentei, já fiz de tudo. E aí, durante a live, eu fui fazendo perguntas pra ele. E aí, lá pro final da live, eu perguntei assim, onde é que você tá? Qual é a cidade? Ele falou, a cidade X. Aí a gente foi lá no portal BSD pra ver a lista. Eu falei, cara, você comprou no range que não tem nada, né? Não tem como usar na sua cidade. Aí eu abri o Workbench ali na frente, na live, assim, importei o único canal que ele tem de microfone e marquei todos os canais de TV e excluí. Falei, olha aqui, não cabe, não dá, não coube. Então, às vezes, a pessoa tem uma dúvida e tal, como é que ela faz para ter acesso a vocês, para tirar essas dúvidas? Qual equipamento comprar, qual range comprar, isso funciona, não funciona? A gente tem um e-mail do suporte que pode
Legal. pode entrar em contato, Vou que é botar aqui suporte, embaixo o né? e-mail. @shure.com, é super fácil. Mano, tem os grupos de Telegram, Tem o grupo Telegram do canal. tem o meu Instagram, tem todos os negócios, pode falar diretamente comigo. Às vezes eu não consigo responder na hora, mas é que às vezes não dá para responder na hora, né? Somos humanos também, né? E quando vai montar um projeto de vários canais, eu sempre indico procurar um coordenador de RF. Sempre indico procurar alguém que vai gerenciar o espectro. Porque... Eu mesmo procuro o Cadoca às vezes. Recentemente eu fui fazer aquele projeto que tinham 30 microfones. Sim. A gente trocou uma ideia. Falei, Cadoca, eu vou precisar disso, montar isso. O que você acha? Você me deu uma sugestão ótima de dar uma mesclada ali. Então, isso porque ele já tinha ido no ambiente, né? Já tinha feito a leitura do espectro do ambiente, feito o scan, que é super importante, e já descobriu que algumas coisas funcionavam e outras coisas não funcionavam. E aí pode vir falar com a gente aqui da Shure, tem a Fernanda, tem o André também, que trabalha mais do lado corporativo, eu que sou mais parte do entretenimento, mas também a gente está sempre para ajudar. Mas eu sempre falo, procure um coordenador de RF da sua região. Né? Porque nada melhor do que ter alguém ali com o gerenciador de espectro, né? Para fazer, com o scan para fazer, para entender, abrindo um software como o Workbench, por exemplo, ou outros softwares, enfim, né? Para poder descobrir qual que é o melhor equipamento para utilizar na região, né? E a gente sabe que a gente está em São Paulo, que é a pior cidade do país e das Américas, não é isso? E do mundo já não? Do mundo. E São Paulo já é o pior do mundo? Do mundo. Olha só que loucura. E eu sofro com esse problema, porque fazendo musical, às vezes tem, sei lá, 30 microfones. E aí a produtora loca X microfones para o Rio de Janeiro. Eu falo, olha, em São Paulo... Tem que ser outro rolê, mano. Outra coisa. O orçamento aumenta. Separa o orçamento para São Paulo. E vocês estarem em São Paulo é muito importante, né? Então, como é que é essa atuação de vocês, assim, nesse sentido? Porque, cara, São Paulo tá impossível de trabalhar praticamente, né? O que acontece, quando eu falo que é do mundo, realmente a gente vive um cenário surreal aqui em São Paulo. Por quê? Brasil, São Paulo, digamos assim, é o lugar do mundo onde mais se consome TV aberta. Então, o espectro eletromagnético, onde estão os microfones, disputam o lugar, né, com essas televisões digitais, principalmente as TVs abertas. Então, como em São Paulo tem muita TV aberta, tem pouco espaço para se trabalhar. Tem 2 canais. Em São Paulo. É muito pouco. 12 MHz de espaço para você trabalhar com muita coisa. Com muita coisa. Você vai fazer um teatro musical, 48 canais, e onde você coloca? Exatamente. Né? Então, sem querer puxar a sardinha pro meu lado, mas já puxando, a gente tem um equipamento que revoluciona o mercado, que é o Accent Digital. Por ele ser full range, ele começa com 470, vai até 639, 636. Então, o que acontece? Ele tem um espaço maior, e nesse espaço maior você consegue achar frequências, maior quantidade de frequências livres para poder trabalhar. Não está restrito a uma banda curta ali, nem isso, só tem de 500 a 550. Não. Você está em quase todo o range que a gente pode trabalhar no Brasil. Quase todo o range. E uma coisa que a gente sempre faz, na hora da gente indicar um projeto, ou quando uma locadora, quando alguém vir comprar um equipamento, vir pedir indicação, a gente sempre pede para dividir as frequências. Por exemplo, PSM-1000, a gente tem L8, que é lá no finalzinho, perto de 700, não vai interferir o 700. As pessoas têm medo que o 700 vai invadir. Mas não vai, gente. 700 é 700. É 700 mesmo. O 700 que está lá em 700 não vai descer para 600. Então podem ficar tranquilos. Pode pegar, né, um sistema que está ali em 600 alto, por exemplo, igual eu falo. Quase chegando em 700, mas tá tudo bem. Tá tudo bem. E tem, por exemplo, o G10 do PSM-1000 que começa em 470. Então, em São Paulo, se não mesclar, não tem como. Uma banda grande assim. Então, né? A Shure ela se preocupou na hora de homologar, precisa de equipamentos com homologação. Espero que todo mundo já saiba disso, né? Que é a homologação da Anatel para poder operar equipamentos de sem fio no território nacional, né? Aqui no Brasil. E a gente já se preocupa em homologar mais de uma banda de frequência. Então, a gente tem, por exemplo, PSM-1000 com G8, G10 e L8. A gente tem um SLXD com G58 e L55. O Accent não precisa, porque o Accent quase que full range. Já vai quase full range. O próprio PSM 900, L6 e G6. Então a gente consegue
dividir bastante o espectro em relação a isso. E sempre conseguindo, e as pessoas sempre perguntam, o que eu faço, como que eu faço? E a gente tenta indicar o máximo que der, mas nem sempre, dentro de São Paulo, é a mesma coisa também. É física, né? É assim, cabem 500 mil pessoas nessa sala aqui? Não cabe. Não cabe. É uma física, né? É. Agora, você falou de diversificar, queria falar de um ponto que é importante. Assim, a gente fala do Accent, que é um sistema parrudo, maravilhoso, mas que não é a realidade financeira de muita gente. Sim. E a Shure tem se preocupado com isso, eu tenho visto, assim, ela tem lançado produtos também mais acessíveis. Lógico. O próprio SLXD, que é um produto já da linha digital, mas num valor super acessível, né? Então, assim, coisas benéficas também que a gente tem para quem é talvez de uma igreja, que tem porte menor e tal. Teatro, que vai pra estrada rodar. Exatamente, teatro, nem todo teatro tem grana, nem todo teatro tem patrocínio. Exato. E o fantástico, assim, o SLXD, eu dou um nome carinhoso para ele, que é a entrada para o mundo profissional. Por quê? Porque ele é considerado o nosso equipamento... Gente, entendam que de entrada não quer dizer que é simples, que é barato. Não é isso. Ele é o primeiro... É que nos Estados Unidos é mais fácil usar essa terminologia, né? Faz mais sentido da forma de trabalhar lá, né? De entry level, né? Quando eles falam assim. Então, quando a gente fala entrada, acha que é um equipamento baratinho, que não funciona, que é safadinho. Ou que mas não é profissional, né? E é completamente diferente. Então, por exemplo, você pega o SLXD, ele tem 44 MHz de largura de banda. Então, tem bastante espaço para colocar muito sistema sem fio. São mais de 30. Sim. No manual, né? A gente sabe que a realidade do dia a dia é diferente. Um monte de coisa, né? Tem 2 bandas diferentes, então você já consegue mesclar 2 bandas. Tem sistema duplo, que é legal. Por que o sistema duplo é legal? Porque ele já tem um divisor, um distribuidor interno de antena. Então você consegue com só 2 anteninhas, não precisa comprar um distribuidor para colocar as 2 antenas e já funciona bem. Modulação digital. Que já facilita, vocês que... A gente sabe que está num local de difícil RF, já ajuda, né? Já ajuda pra caramba. E uma coisa muito louca, assim. Fala com o Workbench. E fala com o Workbench. Isso que já é sensacional. Porque você consegue fazer toda a monitoração e fazer a coordenação pelo Workbench. Você escaneia por ele, já escolhe onde vai colocar e botei aqui. Só que mesmo para as pessoas que não têm Workbench, que não mexe, que não fazem a menor ideia, ou simplesmente não querem, às vezes é o próprio artista que compra o sistema dele para levar e não quer operar. Quer uma coisa mais simples. No bar, né? Você pode colocar todos os SLXD ligados num hubzinho de internet. Super baratinho, de rede. Que você compra aí por 150 contas, negócio aí. Não precisa ser esse gigabit, nada. Porque só vai transferir dados, então não tem problema. E tem alguns ótimos de R$200, 200 e pouco, né? E ele faz um autogerenciamento. Então você, através de um equipamento, você consegue fazer toda a leitura do espectro e ele divide todas as frequências para todos os equipamentos automaticamente. Um grupo e já distribui a frequência. Aí só vai lá, faz o sync nos bodypacks e nos bastões e tá tudo funcionando. Então dor de cabeça, né? Isso é muito legal. E uma coisa que a gente sempre fala, é uma coisa que é muito louca, assim. Você pode pegar aí em qualquer workshop de RF que a gente for fazer, ou quando a gente sempre fala assim, o microfone é robusto, não foge, não dá fuga, não faz fio, não faz nada. Só que a gente esquece do som, do áudio. A gente esquece disso. Como que a gente pode esquecer que o mais importante do microfone sem fio é o som? Então a modulação digital também permite uma maior qualidade de áudio, né? Então você tem, além da robustez de tudo isso, as características de um sistema super robusto e seguro e tal, você tem a qualidade do áudio top também. E a possibilidade de usar as cápsulas da Shure, que são várias, né? Sim. Então assim, comecei com o meu artista, estou usando uma cápsula X, pô, ele tá crescendo, agora eu quero mudar só a minha cápsula, você vai trocar. Inclusive, cápsula, né? Olha que louco, o próprio SLXD, apesar de ser, que eu tô falando, que não é tão de entrada, é só mais o nome, você pode usar com KSM9 e a nova KSM11. Que foi a outra que a gente levou no Rock in Rio. É verdade, teve KSM11 no Rock in Rio. Você que tem memória vai lembrar, algum artista usou também. Sim, o Djavan usou lá. Djavan usou no Rock in Rio, olha aí. Cara, inaugurou lá a cápsula, né? Ele nunca tinha usado ela, foi a primeira vez lá. Ele achou maravilhoso, porque é uma cápsula assim, bem particular. Ela é uma cápsula incrível, uma cápsula condensadora. Mas Cadoca, condensadora, cardioide, como que eu faço para usar no palco? Não tem muito vazamento. Perdão. E aí é onde a Shure entrou no desenvolvimento, onde os engenheiros da Shure entraram. Eles criaram uma cápsula condensadora
cardioide com um vazamento muito, muito baixo. Olha que incrível. Então o som do palco entra muito pouco dentro do microfone, mesmo ela sendo uma cápsula condensadora. Não, e tava bom pra caramba. Não, e outra coisa, eu já tinha usado há um tempo atrás com o Gabriel Pensador também. E o que acontece? Não só o Gabriel, mas muitos artistas gostam de pegar Na cápsula. na cápsula. Quando você fecha uma cápsula, para quem assiste o canal, sabe que você muda o padrão polar do microfone, né? Sim. Praticamente totalmente ele muda o padrão polar do microfone, então o microfone que é direcional cardioide, ele vai virar um microfone omnidirecional, praticamente um microfone omnidirecional. Então quando você fecha o globo, o que acontece? Começa a captar som 360 graus em volta da cápsula e surgem frequências novas e cortam frequências também que você não quer. Então, basicamente, o que acontece? Você perde grave, rap, né, que faz assim... perde grave e ganha agudo. Sim. Né? Isso é o que mais acontece nas cápsulas convencionais. A KSM-11, ela não perde o timbre fechando o globo. Mentira! Olha. Fisicamente, a gente sabe que algumas coisas são impossíveis. Lógico. Ela vai ganhar um pouco de média alta. Isso é normal porque ele está fechando ali, está mudando as características da cápsula. Mas o mais impressionante é que ela não perde grave. Caraca. Então, tipo, não fica aquele som de Não sabia disso. pamonha. E também a gente viu lá no Rock in Rio com o Djavan, né? Que sabe, fica o microfone ali no pedestal, sabe segurar o microfone, então foi tranquilo, né? A gente agora tem uma linha mais completa agora. A gente chama agora de linha Plex. Olha. Por que Plex? Plex por conta do cabo. Por quê? Porque o cabo é um cabo especial, super resistente, não quebra, não torce, não deixa memória, é pintável, é um cabo bem... Faz um teste na fábrica de torção que é uma coisa absurda. Já vi Eles pegam e ficam, tipo, gerando conector. Não sei quantas vezes, né? Ele faz né? É bizarro assim, né? Então faz esse teste que é bem duro mesmo pro cabo, que a gente sabe onde quebra bastante na ponta da cápsula e quebra lá. Então já tem todo esse lance do cabo de super baixo ruído de estática, de elétrica, etc, etc. Aí a gente tem as cápsulas. A gente tem a cápsula Twinplex, que a cápsula Twinplex ela tem 2 diafragmas, e esses 2 diafragmas eles falam junto, né? Não é um diafragma falando uma coisa, o outro não é isso. Não são duas cápsulas de microfone. É numa mesma cápsula, desse tamanho aqui, ó, não sei se vocês podem ver, mas pequenininha desse tamanho, tem 2 diafragmas aqui dentro que trabalham juntos e você consegue muito mais volume antes da microfonia. Do feedback. Né? E aí o que é microfonia? Eu falei certo. Nossa, eu pensei em microfonação. Desculpa aí. Mas você sabe que às vezes, só um parênteses assim, quando produções menores e tal, eles perguntam, você que vai fazer a microfonia? A microfonia, né? Pro microfonista. Tomara que não, né? Tomara que não. Eu espero que não. Eu não venho aqui fazer isso. E aí, e essa cápsula tem uma característica bem legal, que ela tem o cap dela que é hidrofóbico. Você falou muito coisa de suor isso. E tal. A água bate nele e escorre. Então não fica água presa. E aí a gente lançou um tempo atrás a cápsula Duraplex. Sim. É o mesmo cabo. A diferença é que é só um diafragma na cápsula e ela tem IP57. Caraca. Ela é resistente à água Tô aqui na água, tirou e resistente à poeira. Olha aí. Então, para fazer tipo reality shows, essas paradas, é tipo uma cápsula perfeita. Aquele que a galera vai pro meio do mato e tem os animais e não sei o quê, Não, que é poeira, é água, é chuva, é tudo, né? Tipo aquele que da rede famosa, ela pode falar o nome dela? Pode. Aquele No Limite da Globo, por No exemplo, Limite, lá, imagina Eu pensei nele, que eu areia, não lembrava o nome. né, praia, um monte de coisa, é tipo caótico ali, né? Então, já dá pra ter uma ideia do quanto essa cápsula ajuda também por ela ser a prova, tá? Não é hidrofobia nada. Sim. É a prova da água e a prova a poeira também. E a gente acabou de lançar uma cápsula, essas cápsulas são omnidirecionais, e a gente lançou uma cápsula direcional agora. Caraca. Que chama Uniplex. Tem pra todos os gostos. Que é uma agora, cápsula cardioide agora para lapela cardioide. Caraca. Então, tipo, né, então a linha, a Shure, ela foi
ela desenvolveu o melhor dos melhores e ela foi criando. É a mesma coisa do Accent, saca? Sim. Tipo, ela criou o receptor Accent, que é cabuloso, troca de frequência, um monte de coisa. E agora tá só E ela, implementando essa e ela linha. vai aumentando a família. Então hoje ela tem plugon, ela tem um portátil, ela tem um gerenciador e etc, etc. O Lapela foi a mesma coisa. Criou a linha Duraplex e agora tá agregando a família. E agora vem a pergunta. Pra onde a gente vai agora? Porque parece que a gente já chegou no topo da evolução, mas sempre vem uma coisa nova, né? Mano, O que vem aí agora? eu sempre me pergunto isso, porque eu penso assim, vamos lá, vamos ser bem sinceros na parada. A gente tem um Accent. Qual que era o maior problema do sistema sem fio? Você aí, qual que era o maior problema do sistema sem fio? Falhava, fugia, né? Tinha todo esse lance. Aquela coisa que a gente falava, correr atrás de frequência, maratonista, né? Então, esse era o maior problema. Aí, a Shure criou o Accent Digital. O Accent Digital, modulação digital, robusto, largura de banda gigante, etc, etc, etc. Belezura, tranquilo. Aí, o que ela fez? Ela criou o bastão, que é um bastão com controle remoto, com ShowLink, que troca de frequência automática. Aí, você liga no gerenciador de espectro, o ShowLink, o bastão ADX, e troca de frequência automática. Pronto. Aí você já eliminou muito dos problemas do RF. Aí a Shure, ela criou outro bastão, que é o ADX2FD, que é o Frequency Diversity. O que é o Frequency Diversity? Ele transmite duas frequências no mesmo bastão para o receptor. E algo que a gente achava que não poderia ser feito. Não poderia ser feito. Alguns anos atrás você falava isso num grupo de RF e falava assim... Não tem espaço, não tem dá circuito. Não dá para um transmissor mandar duas frequências. E aí você tem duas frequências chegando no receptor, frequências diferentes, e o receptor, ele mede a qualidade do sinal. Ele não mede a intensidade. É isso que é muito louco. Porque é digital. Então ele mede a qualidade. E ele vai escolher qual canal ele vai querer trabalhar pela qualidade. Então se o canal 1 começou a perder a qualidade, ele vai pro 2. Se o 2 começou a perder a qualidade, ele vai pro 1. Só que aí o que acontece? Ele pulou pro 2, e se a frequência do 1 não fica boa de novo, ele troca. Então, me entendam, é um sistema imparável. Você tem que fazer muita coisa errada para poder dar problema. Querer muito que dê problema, né? Querer muito. E é tudo pro gameplay. Sim. Eu até tava brincando, um negócio de bastidor aqui, que eu tava lá no receptor que tá na câmera aqui, ó, em cima de vocês aqui, tava lá nos botãozinhos mexendo lá, todos pequenininhos e tal, não sei o quê. E aí, o BW, meu workbench aqui, e eu tinha esquecido que eu já tinha conectado. Eu só conectei o cabo de rede e ele já tava lá e ele começou a mexer ali. Eu falei assim, olha que filho da mãe. Tá lá todo bonitão mexendo no computador e eu me matando. Pronto aqui, né? Inclusive tá aqui, a gente tá falando, tá aqui modulando. É, tá pronto, então, tipo, é fantástico. E essa pergunta vem muito a calhar, né? Tipo, pra onde a gente vai? O que falta? Mas tem coisa. Tem coisa pra ver. Tem espaço pra vir. Olha aí, hein? Tem espaço, tem espaço. Tem espaço pra crescer, tem tecnologia pra mudar. Dá pra gente... Não só de sem fio, né? Tem microfone com fio, tem fone de ouvido, né? Que a Shure tem os seus fones de ouvido também. A gente tem um microfone, que é o KSM8, que ele tem 2 diafragmas. E o que significa isso na prática, tá? É um microfone dinâmico, cardioide, que as 2 diafragmas funcionam simultaneamente. E é um microfone, me entenda. Eu tenho que falar os me entendam, porque a gente tá aqui na resenha. Que a gente tá só vendendo, não é isso, a gente tá aqui batendo um papo. A gente tá na resenha e é para as pessoas não me julgarem depois. Falar assim, o Cadoca falou isso e tal. Mas ele é um microfone que, pelos 2 diafragmas, ele é um microfone dinâmico com som muito próximo ao condensador. Caraca. Por causa dos 2 diafragmas trabalhando simultaneamente. E é um microfone que ele tem quase 0 efeito proximidade. Então, a galera desses programas tipo The Voice adora esse microfone, porque muitas vezes os amadores, as amadoras e tal, não tem controle de microfone. Então se o microfone tá longe ou você tá perto, ele não vai mudar o timbre, por causa do efeito proximidade. Sim. Então é um microfone que é muito... É muito rápido esse reality, né? Então às vezes você tá aqui, o primeiro cantou super bem, o segundo já cantou mais afastado, você já mudou o timbre, já se ferrou. Então a tecnologia é essa. E aí você pega, por exemplo, você falou, por exemplo, do SM91, que eu falei agora, Beta 91.
é uma cápsula condensadora desse tamanho, velho. Dentro de um bumbo. Quando isso era possível há 15 anos, 20 anos atrás. Não existia. Né? Antigamente, nos manuais, pra quem gosta de manual, eu tô nesse mercado há um bom tempo, quem me conhece sabe, tipo, apesar de eu ser novinho, esse cara bonitinho, a gente classificava o microfone, uma das principais características de microfone, que a gente nunca podia esquecer, era nível de pressão sonora, SPL. Por quê? Porque os microfones eles tinham realmente uma limitação no nível de pressão sonora, então a gente precisava deixar isso muito claro em manuais, etc. Hoje em dia, a galera nem liga muito pra isso aí, velho. Precisa mais saber, porque os níveis são tão altos que pra você estourar um microfone desse... Qualquer microfone condensador de cápsula pequena aguenta 150 dB SPL. Vídeo aqui, né? Pode colocar num bumbo. Vai ficar bom? Não sei. Olha, a gente já botou em alguns lugares curiosos. A gente já botou num Clarone. Olha. A gente já botou numa alfaia. E a alfaia, a gente botou uma Twimplex numa alfaia que ela girava numa rampa assim. Ela ia descendo, os caras batucando. Que doido. Aí ela girava. Aí subia, jogava lá pro cara, descia e batucava. Jogava e batucava. Então tinha que ser uma Twimplex pra poder ter essa maleabilidade e tal. Já fiz alguns testes com a Twimplex e ela provou ser resistente, assim. Por isso que eu posso falar com propriedade, assim. A gente usou numas coisas meio loucas, assim, que surgem às vezes no meio de um musical, tipo essa, usamos para captar uma sandália. Uma sandália de madeira, dessa que tem muito no Nordeste. Cara, som né? direto é tão maravilhoso, velho. É uma loucura, né? Porque às vezes parecem umas coisas, tipo, bizarras, né, pra fazer, né, pra microfonar e tal. E você vai e faz, né? E era um musical que a gente fazia sobre o Jackson no pandeiro. Então tinha pandeiro. Sim. Só que o pandeiro, os caras começaram a tocar o pandeiro, de repente eles uniam o pandeiro pro outro cara. Como é que você microfona o pandeiro? Na mão do cara. Uhum. Então a gente botava uma Twimplex, o cara parecia um homem-bomba, né? Porque, coitado, o Lucas tinha 3 microfones atrás dele aqui. Um no pé da sandália, um na mão do pandeiro e o da voz. Nossa. E aí era isso, tu batucava aqui, jogava o pandeiro pro outro, pegava o pandeiro de um, tá. Ah, porque ele arremessava o pandeiro. Eles arremessavam o pandeiro, então não podia botar o microfone no pandeiro. É uma coisa que você falou da sandália, ou por exemplo do sapateado, né? Exatamente. Você vai colocar o microfone aonde? Perto do sapato. Do sapato, né? E a gente acabou de lançar uma cápsula, essas cápsulas são omnidirecionais, e a gente lançou uma cápsula direcional agora. Caraca. Que chama Uniplex. Tem pra todos os gostos. Que é uma agora, cápsula cardioide agora para lapela cardioide. Caraca. Então, tipo, né? Então a linha, a Shure, ela desenvolveu o melhor dos melhores e ela foi criando. É a mesma coisa do Accent, saca? Sim. Tipo, ela criou o receptor Accent, que é cabuloso, troca de frequência, um monte de coisa. E agora tá só implementando essa linha. E ela vai aumentando a família. Então hoje ela tem plugon, ela tem um portátil, ela tem um gerenciador e etc, etc. O lapela foi a mesma coisa. Criou a linha Duraplex e agora tá agregando a família. E agora vem a pergunta. Pra onde a gente vai agora? Porque parece que a gente já chegou no topo da evolução, mas sempre vem uma coisa nova, né? Mano... O que vem aí agora? Eu sempre me pergunto isso, porque eu penso assim, vamos lá, vamos ser bem sinceros na parada. A gente tem um Accent. Qual que era o maior problema do sistema sem fio? Você aí, qual que era o maior problema do sistema sem fio? Falhava, fugia, né? Tinha todo esse lance. Aquela coisa que a gente falava, correr atrás de frequência, maratonista, né? Então, esse era o maior problema. Aí, a Shure criou o Accent Digital. O Accent Digital, modulação digital, robusto, largura de banda gigante, etc, etc, etc. Belezura, tranquilo. Aí, o que ela fez? Ela criou o bastão, que é um bastão com controle remoto, com ShowLink, que troca de frequência automática. Aí, você liga no gerenciador de espectro, o ShowLink, o bastão ADX e troca de frequência automática. Pronto. Aí você já eliminou muito dos problemas do RF. Aí a Shure, ela criou outro bastão, que é o ADX2FD, que é o Frequency Diversity. O que é o Frequency Diversity? Ele transmite 2 frequências no mesmo bastão para o receptor. E algo que a gente achava que não poderia ser feito. Não poderia ser feito. Alguns anos atrás você falava isso num grupo de RF e falava assim... Não tem espaço, não tem circuito. Não dá pra um transmissor mandar 2 frequências. E aí você tem 2 frequências chegando no receptor, frequências diferentes, e o receptor, ele mede a qualidade do sinal. Ele não mede a intensidade. É isso que é muito louco. Porque é digital.
Então ele mede a qualidade. E ele vai escolher qual canal ele vai querer trabalhar pela qualidade. Então se o canal 1 começou a perder a qualidade, ele vai pro 2. Se o 2 começou a perder a qualidade, ele vai pro 1. Só que aí o que acontece? Ele pulou pro 2, e se a frequência do 1 não fica boa de novo, ele troca. Então, me entendam, é um sistema imparável. Você tem que fazer muita coisa errada para poder dar querer problema. muito que dê problema, né? Querer muito. E é tudo pro gameplay. Sim. Eu até tava brincando, um negócio de bastidor aqui, que eu tava lá no receptor que tá na câmera aqui, ó, em cima de vocês aqui, tava lá nos botãozinhos mexendo lá, todos pequenininhos e tal, não sei o quê. E aí, o BW abre meu workbench aqui, e eu tinha esquecido tá que eu já aqui, tinha ó. conectado. Eu só conectei o cabo de rede, e ele já tava lá, e ele começou a mexer ali, eu falei assim, olha que filho da mãe, tá lá todo bonitão mexendo no computador, e eu me Tá pronto matando aqui, né? Inclusive tá aqui, a gente tá falando, tá aqui modulando. É, tá pronto, né? então, tipo, é fantástico. E essa pergunta vem muito a calhar, né? Tipo, pra onde a gente vai? O que falta? Mas tem coisa. Tem coisa pra ver. Tem espaço pra vir. Olha aí, hein? Tem Será espaço. que vem Tem aí? espaço. O que será que Tem vem espaço pra crescer, tem tecnologia pra mudar. Dá pra aí? gente... Não só de sem fio, né? Tem microfone com fio, tem Sim. fone de ouvido, né? Que a Chu tem Não. os seus fones de ouvido também. Cara, tem... a gente tem um microfone, que é o KSM8, que ele tem 2 diafragmas. E o que significa isso na prática, tá? É um microfone dinâmico, cardioide, que as 2 diafragmas funcionam simultaneamente. E é um microfone, me entenda. Eu tenho que falar os me Lógico. entendam, porque a gente tá aqui na Parece que resenha. a gente tá só vendendo, não é isso, a gente tá aqui batendo Não, um papo. a gente tá na resenha e é para as pessoas não me julgarem depois. Falar assim, o Cadoca falou isso e tal. Mas ele é um microfone que, pelos 2 diafragmas, ele é um microfone dinâmico com som muito próximo ao condensador. Caraca. Por causa dos 2 diafragmas trabalhando simultaneamente. E é um microfone que ele tem quase 0 efeito proximidade. Então, a galera desses programas tipo The Voice adora esse microfone, porque muitas vezes os amadores, as amadoras e tal, não tem controle de microfone. Então se o microfone tá longe ou se tá perto, ele não vai mudar o timbre. Por causa do efeito proximidade. Então é um microfone que é muito... É muito rápido esses realities, né? Então, às vezes você tá aqui, o primeiro cantou Já super era. bem, o segundo já cantou mais afastado, você já mudou Já o timbre, era. já se ferrou. Então a tecnologia é essa. E aí você pega, por exemplo, você falou, por exemplo, do SM91, que eu falei agora, Beta 91. É uma cápsula condensadora desse tamanho, velho. Dentro de um bumbo. Quando isso era possível há 15 anos, 20 anos atrás. Não existia. Né? Antigamente, nos manuais, pra quem gosta de manual, eu tô nesse mercado há um bom tempo, quem me conhece sabe, tipo, apesar de eu ser novinho, esse cara bonitinho, a gente classificava o microfone, uma das principais características de microfone, que a gente nunca podia esquecer, era nível de pressão sonora, SPL. Por quê? Porque os microfones, eles tinham realmente uma limitação no nível de pressão sonora, então a gente precisava deixar isso muito claro em manuais, etc. Hoje em dia, a galera nem liga muito pra isso aí, velho. Precisa mais saber, porque os níveis são tão altos que pra você estourar um microfone desse... Qualquer microfone condensador de cápsula pequena aguenta 150 dB SPL. Vídeo aqui, né? Pode colocar num bumbo. Vai ficar bom? Não sei. Olha, a gente já botou em alguns lugares curiosos. A gente já botou num Clarone. Olha. A gente já botou numa alfaia. E a alfaia, a gente botou uma Twimplex numa alfaia que ela girava numa rampa assim. Ela ia descendo, os caras batucando. Que doido. Aí ela girava. Aí subia, jogava lá pro cara, descia e batucava. Jogava e batucava. Então tinha que ser uma Twimplex pra poder ter essa maleabilidade e tal. Já fiz alguns testes com a Twimplex e ela provou ser resistente, assim. Por isso que eu posso falar com propriedade, assim. A gente usou numas coisas meio loucas, assim, que surgem às vezes no meio de um musical, tipo essa, usamos para captar uma sandália. Uma sandália de madeira, dessa que tem muito no Nordeste. Cara, som né? direto é tão maravilhoso, velho. É uma loucura, né? Porque às vezes parecem umas coisas, tipo, bizarras, né, pra fazer, né, pra microfonar e tal. E você vai e faz, né? E era um musical que a gente fazia sobre o Jackson no pandeiro. Então tinha pandeiro. Sim. Só que o pandeiro, os caras começaram a tocar o pandeiro, de repente eles uniam o pandeiro pro outro cara. Como é que você microfona o pandeiro?
na mão do cara. Uhum. Então a gente botava uma simplex, o cara parecia um homem-bomba, né? Porque, coitado, o Lucas tinha 3 microfones atrás dele aqui. Um no pé da sandália, um na mão do pandeiro e o da voz. Nossa. E aí era isso, tu batucava aqui, jogava o pandeiro pro outro, pegava o pandeiro de um, tá. Ah, porque ele arremessava o pandeiro. Eles arremessavam o pandeiro, então não podia botar o microfone no pandeiro. É uma coisa que você falou da sandália, ou por exemplo do sapateado, né? Exatamente. Você vai colocar o microfone aonde? Perto do sapato. Do sapato, né? Né? Tipo... Exatamente. Agora, Cadoca, pra gente começar a terminar aqui o nosso papo, a edição vai botar esse pra gente, tem que ter um Não, mas assim, nas lives eu sempre pergunto no final pra galera, né? Qual dica que a galera dá pra quem tá começando e tal. E a gente sabe que o tema de RF é um tema muito vasto, né? A gente até falou um pouco dos outros microfones, de fone, mas a gente foca muito no RF porque é a maior dificuldade, eu acho que hoje em dia, Sim. de quem trabalha no live show, no som direto, em geral, é o RF, né? O que você acha que a galera que tá começando a trabalhar agora pode fazer para se preparar para os desafios de radiofrequência que a gente vai encontrar no dia a dia? Assim, como é que a galera se prepara? Existem algumas faculdades que ajudam, que mexem mesmo com intercomunicação. Sim. Né? Não é intercomunicação. Tem engenharia de telecomunicação. Intercomunicação é cruel. Telecomunicação, tá? Isso. Intercomunicação é cruel. Telecomunicação. Não precisa cortar, não. Deixa bonitinho. Não, é isso. Aqui é o mais que pode, que ajuda também. Mas cara, é meio difícil falar isso. A gente tem alguns cursos bem interessantes aqui na Shure. Então a gente faz, antes da pandemia, a gente fez todos gratuitos e tal. A gente fez a gente fazia muito curso aqui antes da pandemia, aqui nessa sala mesmo. Então a gente recebia 24 pessoas aqui, que é um limite legal. Então a gente fez, nossa, cara, dezenas, sei lá, centenas, não sei o número exato, mas muita coisa. A gente fazia um curso que era de RF básico e depois do RF avançado Workbench. Então acho que a primeira coisa que você precisa fazer é entender o que acontece no espaço, da onde sai para onde e aonde chega o sinal. É que a gente não vê o RF, mas ele existe, ele é físico. Eu falo brincando que é o cabo. É o cabo do microfone sem fio, é a onda eletromagnética. Então você tem que... mas Cadoca, eu pensei em onda eletromagnética, mas você tem que pensar nisso, você vai falar de fazer de RF. Tudo bem que o áudio a gente ouve, mas a gente não vê a onda. Mas hoje em dia, eu vou botar o sub aqui para ele virar cardioide. Você tá ali maquinando como é que a onda funciona. No RF não é diferente, você tem que maquinar como é que funciona. É fantástico você ser um engenheiro e ir atrás de uma faculdade, alguma coisa, é fantástico. Mas você consegue com alguns cursos, com alguns canais, com algumas... e até conversando com a galera, né? Tipo, você consegue avançar bastante nesse quesito, né? Inclusive, tem, para quem não consegue presencial, mora em outro estado, que nós estamos em São Paulo, a gente faz workshops também em outras cidades e tudo mais, mas também a gente tem um canal, nosso canal do YouTube, que é ShureBR, que tem muito material. Tem praticamente um curso de RF inteiro dentro do YouTube. Então dá para fazer muita coisa ali. Em português, de graça. Isso. Não tem desculpa. E sabe uma coisa que ninguém se liga? Pega o manual do equipamento pra você ver. Tá tudo no manual. No manual você aprende a escanear, fazer o scan de canal, por que scan de canal, fazer o scan de grupo, por que scan de grupo. Ele te ensina a mexer configurar para a largura de banda brasileira, que é o G55. Então você pega, por exemplo, o manual do Accent e ele tem uma fonte de informação fantástica. Até o manual de microfone dinâmico de SM58. Se pegar o manual do SM58, tudo ali, né? Ele te mostra até dicas de posicionamento de microfone. Então, você ir atrás da informação, buscar nos sites, como o seu site, por exemplo, ou como o nosso YouTube, né? Tipo, tem várias fontes de informações que vocês podem assistir os workshops. Quantos workshops você não fez durante a pandemia, né? Não, quantas lives, né, não foram feitas, né? O tema RF é o que tem mais live lá, inclusive. Né? Acho que são 7 já lives. Olha aí. Então, e assim, eu não vou mentir, não é um assunto fácil. É um assunto, inclusive, que gera uma responsabilidade muito grande, né? Porque você está sendo responsável pelo microfone do artista. O mercado corporativo mostra muito isso, né? Porque, cara,
algumas vezes já eu fui fazer eventos corporativos em que era, sei lá, 2 microfones. Eu tava lá como coordenador de RF. Mas era mais importante do que um festival com 200. Mas é o microfone do diretor da empresa. É isso? Não pode falhar, sabe? 2 microfones de um coordenador de RF. É lá isso. Pra ir. É uma responsabilidade. Uma história, vou contar uma história de bastidor aqui. Trabalhei uma vez na Feira do Automóvel. Olha. Foi o evento. Teve 2 eventos dos piores, mais tensos que eu já fiz na vida. Um foi a Feira do Automóvel. Por que a Feira do Automóvel? Porque quando a feira abre, são 15 minutos para cada stand fazer a apresentação. O mundo inteiro tá olhando aquele negócio que tá acontecendo ali. Sim. É o diretor mundial da parada que tá lá fazendo um discurso naqueles 15 minutos. E não pode passar 15 minutos um stand, 15 minutos outros, e é assim que acontece. É tenso e é cruel. Porque não pode falhar nenhuma vírgula ali, velho. Não pode falhar. E a atenção para aquilo funcionar, porque você imagina o seguinte, é uma feira milionária, é investido milhões tá ali. e a feira se resume a 15 minutos. E você fez a coordenação de RF errada, ou não fez a coordenação de RF, e o microfone falhou na hora do presidente falar. Imagina, tá o presidente da Ferrari ali pra falar, pum, falhou. E é outro evento que, mano, é Rock in Rio, Lollapalooza, esse negócio aí é fichinha. Falhou do artista, bota outro, foi. O que eu mais sofri, acho que parecido com o Feira do Automóvel, acho que foi até mais que o Feira do Automóvel, foi o lançamento do Twimplex. Ah, sim, é porque não pode, né? Caraca, irmão. A pressão. E se falha o microfone na apresentação? Tava todo mundo lá, imprensa, os diretores, os chefões, os maiores locadores do Brasil, os broadcasters, tava todo mundo lá. Imagina se o microfone falha na apresentação, irmão. Meu Deus. Ali foi tenso. Nossa, foi tenso. Foi tenso. Olha, você falou isso, eu lembrei de 2 histórias engraçadas, uma inclusive com o Fernando Forte, que a gente tava no Rock Fernando Fortes. Forte abraço. Gostou? Forte abraço. Fortes abraço. Forte abraço. A gente tava no Rock in Rio 2019, e aí o Accent ainda era meio que uma novidade, né? Tava todo mundo ali. E aí ele subiu uma hora no palco pra ficar lá com a gente conversando, aí tinha um artista no palco cantando com um Accent, né? Era tudo Accent lá. E aí, o sistema inteiro, né? XT600, Showlink. Aí ele falou, pô, vamos trocar a frequência dele. Eu falei, não, Fernando, pelo amor de Deus. O cara tá no palco cantando, tá transmitindo pra todo mundo. Não, o sistema é parrudo. Eu falei, eu sei que é parrudo, já rolou aqui e tal. Mas não vou trocar a frequência no meio do show. É o cara principal, ele tá cantando. Ele, ninguém vai perceber. Tem uma frequência livre aí. Aí a gente viu no XT600, tinha algumas ali de backup. Ele falou, ó, manda aqui, essa. Ó, prum. Aí trocou. Mas por um segundo, Cadu, que eu fiz assim, ó. Tá bom. Trocou. Falei, chega, né? Não quer brincar mais não, né? Chega, né? Trocou ali na hora e deu esse boom, assim, né? E sabe que eu tenho uma regra minha. Regra das 3 músicas. Quando eu vou fazer um show, um evento, eu sofro até a 3ª música. Por quê? Se dá alguma coisa errada nas 3 primeiras músicas, o artista fica mal-humorado, o produtor fica mal-humorado, o empresário vem e pergunta o que aconteceu. É um caos, fica todo mundo... Aí o resto do show vai ser horrível por conta daquilo. Sim. Depois da 3ª música, tá todo mundo mais de boa, tá ligado? Então, tipo, se der uma falhadinha, uma paradinha ali, a gente consegue. Mas é tenso, né? E você falou também de presidente, eu lembrei aqui que uma ex-aluna minha, Camille, ela tá trabalhando na Globo. E aí teve o debate dos presidenciáveis. Nossa Senhora. E aí ela tava lá. E eu falei, e aí, Camille, qual é o seu esquema aí? Porque não pode falhar. Também é um problema político, né? Lógico. Se de um falhar no meio do debate ali, não, meu microfone falhou, é o caos que isso ia gerar. Lógico. Ela falou, Breda, são 2 lapelas para cada um. O Guzinec é um spare e tem 6 bastões de backup. Então, cada presidenciável com 2 lapelas, o Guzinec para a hora que a pessoa ia falar e 6 bastões de backups espalhados pelo estúdio. O problema é rápido, assim. Então, você imagina, é isso que a gente está falando, né? E eles estavam com um sistema parrudo, Accent lá, tudo. Você sabe qual foi o principal backup do 2º turno? Não. A DX5D. Olha aí, não sabia. Maneiro.
Colocaram lá inclusive com bateria, porque se desse algum problema em alguma fonte, alguma coisa... Então, se falhar... Ele tava lá. Olha aí. Funcionando, tipo, deu algum problema, tá rolando. E é o que você falou. Então, por exemplo, o Frequency Diversity, você pode fazer com os lapelas também. Não é só no bastão. Porque aí você coloca 2 body packs, você vai mandar um body pack para cada canal, e o sistema, ele equaliza o volume dos 2 microfones. Falhou, ele já troca. Já troca e você nem vai ver. Fantástico, né? É. Ó, quero agradecer muito por você ter recebido a gente aqui na sua casa. Obrigado, mano. Coquinha. Pô, obrigado mesmo. Obrigado aí por esse bate-papo, foi incrível. Eu falei que a gente já estava terminando, já tem um tempão, né? Mas é que o papo é bom, a gente continua aqui falando. E a gente vai ficar um tempão trocando ideia ainda, pelo jeito. A gente demorou para começar a gravar, aí a gente gravou aqui, mas queria te agradecer por ter recebido a gente. Tinha um prazer todo meu, velho. Falar pra galera que, cara, quando tiver coisa com esse cara aqui, venham pra cá, pra São Paulo. Às vezes, eu tô no Rio, vou pra São Paulo. Mano, hoje em dia tem bus, tem um monte de coisa. Vem pra cá porque vale a pena. Quando tinha os workshops aqui, eu pilhava meus alunos pra virem pra cá. E logo mais a gente vai abrir aqui de novo pro presencial. Então fiquem ligadas, porque vai ter o presencial aí. É isso, venham, sabe? Mete a mão no equipamento. Mas eu nunca vou Porque eu já ouvi isso. Eu nunca vou mexer no Accent. Você não sabe o próximo dia. Eu vou dizer um negócio. E tá próximo de todo mundo só mexer em Accent. Se você vai trabalhar em São Paulo, provavelmente você vai mexer em Accent. Então, assim, se prepara, vem, aproveita que é um gratuito. Não é à toa que a Shure, que é uma empresa multinacional, montou um escritório no Brasil, aqui em São Paulo, porque o negócio tá difícil mesmo. E é isso. Muito obrigado. Vou deixar o Cadoquinho aqui para encerrar. Obrigado. Eu que agradeço. Bom, a gente se conhece... Eu não posso falar que são muitos anos, mas a gente tem um tempinho. Se conheceu há uns 3 anos, pelo menos, né? Por aí. Que a gente começou a trocar mais ideia, que foi na época da pandemia. Eu queria agradecer a esse cara, porque ele foi um dos caras que fez muita coisa na pandemia, não só em relação a... que, obviamente, me ajudou muito também, porque a pandemia, obviamente, foi difícil para todo mundo, mas com as lives, com todo o trabalho que ele fez na internet, foi fantástico. Ele ajudou muita gente precisava de ter um carinho que poucas pessoas, e uma dessas poucas pessoas foi o Breda, deu para essa galera na pandemia, que são os nossos parceiros aí da graxa, do dia a dia, que tava todo mundo, desculpa a palavra, todo mundo lascado, todo mundo sem trampo, todo mundo sem fazer nada. Então esse cara foi um herói, segurou lá toda segunda, segura ainda, né? Segura, até hoje, toda segunda-feira live. E durante a pandemia, né, Breda, a gente sempre falava assim, mano, tô cansado, burnout na pandemia, mas é verdade, porque a gente começou a criar... mental. A gente começou a criar tanto conteúdo, né, que chegava, em algum momento dava burnout mesmo, assim, da gente tá cansado, e ele segurava, então ele foi um herói, então é um cara muito importante, um cara muito especial, então sigam ele, curtam ele, que ele é um cara embaçado. E assistam os cursos, comprem o curso dele, participem das lives, de toda a parada, porque ele é um cara demais, tá? Queria agradecer demais isso aí. É isso aí. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui na... Chamo de minha casa, né? Se eu posso chamar de minha casa. Tá aqui todo dia. Chamo aqui vocês, presença aqui na minha casa. Vocês que estão assistindo até agora, aguentando a gente nessa resenha aqui, que é uma resenha muito massa, e a gente se vê. Isso aí. Isso. Obrigado, Cadoquinha. Valeu, mano. Obrigado. Valeu. Valeu, galera.